Dia, sexto ano, tudo bem? Sexto ano, trago aqui mais um conteúdo novo e vamos ver um tema novo aqui, né? Vamos falar um pouquinho agora do sistema nervoso, certo? Da parte de sistemas integrados. Então, nós vimos na última aula, falamos sobre um pouquinho sobre ecologia, sobre ecossistemas e falamos de níveis de organização e tudo mais. E nesse tema novo que nós vamos falar sobre os sistemas integrados do corpo. Então, como que os sistemas vão se comunicar, certo? Então, esse conteúdo que vocês vão ver hoje, vocês vão ver no tema 4, capítulo 1, páginas 106 a 114, ok? Então, após assistir esse vídeo, vocês podem reforçar ainda mais, lendo o capítulo e fazer os exercícios, tá legal? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, o sistema nervoso ele vai ser um sistema muito importante no corpo da gente, porque é por ele que tudo vai funcionar, certo? É um sistema que vai controlar o funcionamento de vários sistemas do nosso corpo, tá? Então, a função básica do sistema nervoso ele vai coordenar e regular as funções dos outros sistemas, certo? Fora que também ele é responsável por quê? Por captar as informações que vêm do ambiente, certo? E como que a gente capta essas informações? Por meio dos nossos sentidos, certo? Então, nossos sentidos captam as informações e essa informação é processada e vai gerar uma resposta. Vou falar um pouco melhor disso mais à frente, certo? Mas vamos começar com o básico dele. Então, ó, o sistema nervoso tem essa função e a gente pode dividir o sistema nervoso em duas grandes partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O que seria isso, pessoal? O sistema nervoso central vai ser, como o próprio nome já diz, vai ser a grande central do sistema nervoso, onde todas as informações vão chegar nele para ele poder o quê? Gerar uma resposta e enviar essa resposta, certo? Então, o sistema nervoso central ele vai compreender no encéfalo e na medula espinhal, certo? E o sistema nervoso periférico ele vai ser o quê? Ele vai ser vai ser composto pelos nervos adjacentes que estão próximos ao sistema nervoso central, certo? Eles vão ser o grande canal de responsável por levar a informação e trazer informação, certo? Então, ó, se a gente fosse dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, essa parte aqui é do encéfalo, mais a medula espinhal vai compreender no sistema nervoso central. E todos os demais nervos aqui, ó, nós chamamos de sistema nervoso periférico. Beleza? Então você nota que nosso sistema nervoso ele é dorsal, ou seja, fica voltado para as costas, se localizado nas costas, e da parte dele você tem todos os nervos que se ramificam pelo corpo. Beleza? Bom, sistema nervoso central. Qual vai ser a função dele? Ele vai ser responsável por receber as informações, ele vai analisar e vai integrar essas informações, certo? Então, como se fosse o seguinte: você sente o cheiro de uma comida gostosa. Então, o seu olfato vai captar essa informação e vai levar para o seu cérebro. E seu cérebro vai o quê? Vai reconhecer esse cheiro por causa da memória que ele possui sobre esse cheiro e vai gerar uma resposta. E aí vai causar, por exemplo, o quê? Água na boca, certo? A gente dá aquela vontade de comer aquela comida, certo? Por exemplo, outra coisa, quando você está em um lugar frio, o seu tato, que a sua pele está percebendo a baixa temperatura e está mandando essa informação para o cérebro. O cérebro vai interpretar essa informação e vai gerar o quê? Uma resposta. Que é o quê? Quando a gente está com frio, a gente não fica se tremendo, fica todo encolhido ou fica todo arrepiado por conta disso. Isso é uma resposta do sistema nervoso em a informação que foi captada. Então, o sistema nervoso central ele vai gerar respostas de acordo com o que vai ser captado pelos nossos 5 sentidos. Os nossos sentidos, pessoal, são, digamos que, são estruturas que vão nos dar informação do ambiente, do que está acontecendo. E é por meio deles que eles vão captar essas informações e nosso sistema nervoso central vai o quê?
vai receber, vai analisar e vai integrar essas informações e vai gerar uma resposta para isso, certo? Também no sistema nervoso central é onde você vai o quê? Vai tomar as decisões e o envio das ordens, beleza? Então, o sistema nervoso central ele vai ser dividido em quê? Em encéfalo, certo? Medula espinhal, ok? O encéfalo, pessoal, é diferente de cérebro, tá? O cérebro ele faz parte do encéfalo, certo? O encéfalo é uma estrutura que compreende outras partes, que eu vou mostrar para vocês. E o sistema nervoso central, como é muito importante, então ele precisa ter proteção. Então ele vai ter estruturas esqueléticas, ou seja, estruturas do esqueleto que vão protegê-lo. Então, por exemplo, o que vai proteger o nosso encéfalo? Vai ser o nosso crânio, certo? E o que vai proteger a nossa medula espinhal? Vai ser a nossa coluna vertebral. E também temos estruturas também chamadas de meninges, que são membranas que vão cobrir o encéfalo e a medula espinhal, certo? Também conferem proteção. Aqui, ó. O encéfalo, essa região toda aqui, e aqui a medula espinhal. E aqui, ó, o crânio, os nossos encéfalo aqui dentro e o crânio aqui, ó, tá protegendo ele, e aqui as vértebras que protegem a coluna vertebral, a medula espinhal. E aqui, ó, nós podemos ver o seguinte, as meninges, certo? Então, você tem 3 meninges. A dura mater, que tem esse nome dura mater porque ela é mais próxima do quê? Do osso do crânio. A arquinoide, que é a intermediária, que ela tem uns espaços e tem vários ligamentos aqui, por onde passa o líquido cefalorraquidiano. E tem chamar aracnoide porque parece uma teia de aranha, que é um emaranhado que tem aqui. E temos a pia mater, que é a mais próxima do quê? Do encéfalo e da medula, certo? E isso aqui, pessoal, o cérebro ele é só essa partezinha aqui, ó. Agora, quando eu pego isso tudo aqui, ó, eu tenho um encéfalo, ok? E aqui, para vocês poderem ver, as meninges, elas seguem, elas não ficam somente na cabeça, elas vão também pela medula. Tanto é que, por exemplo, tem aquela doença chamada meningite. A meningite é uma doença que ela pode ser causada por um vírus ou por uma bactéria, certo? Que é uma infecção nas meninges, ok? E também temos o sistema nervoso periférico, que é o quê? Que é um sistema nervoso que vai compreender nos nervos que vão se ramificar a partir do encéfalo e da medula espinhal. Beleza? Então a função deles vai ser o quê? Eles que vão captar os estímulos do ambiente para o encéfalo e as respostas do encéfalo. Então eles captam esse estímulo, que é uma informação que eles pegaram do ambiente, vão levar lá para o encéfalo vai processar essa informação e vai mandar pelos nervos periféricos novamente. E aí nós temos o quê? Os nervos que são cranianos, que são os nervos que se originam do crânio, ou seja, do encéfalo, que são nervos também chamados sensitivos ou aferentes, e temos os nervos raquidianos, são aqueles que vão se originar da onde? Da medula espinhal, ok? Que nós chamamos de motores ou eferentes, ok? E ele é dividido em sistema nervoso periférico somático e periférico autônomo. O periférico somático é aquele sistema nervoso que nós controlamos. Então, por exemplo, os nossos movimentos, levantar o braço, correr, andar, levantar a perna, todos esses movimentos, pessoal, eles são o quê? Somáticos. Então, nós controlamos, são movimentos voluntários. Agora, o sistema nervoso periférico autônomo é aquele onde você não tem controle. Ou seja, ele vai manter, por exemplo, as nossas funções vitais funcionando. Por exemplo, é o sistema nervoso autônomo que vai manter o nosso coração batendo, nosso sistema respiratório funcionando, porque, por exemplo, a respiração, por exemplo, se você prender a respiração, você consegue. Só que, por exemplo, se você prestar atenção na sua respiração, você vai ficar inspirando e expirando. Só que chega uma hora que você esquece que você respira. E como é que você não morre? Porque o seu nervoso, o periférico autônomo, ele está o quê? Está sinalizando para poder manter os pulmões funcionando. A mesma coisa com o coração. O coração, você não precisa mandar ele bater, ele bate sozinho. Por quê? Porque
porque o periférico autônomo está tomando conta dele, certo? A comida que você engole, você não precisa mandar o seu tubo digestório andar com a comida, não. A partir do momento que você engoliu, a comida vai se andando por conta própria, porque é o sistema periférico autônomo que vai controlar o movimento digestivo, beleza? E aí a gente falou tanto do sistema nervoso, a gente tem que falar do impulso nervoso. O impulso nervoso, ele é o quê? Ele é a geração da resposta cerebral, certo? Resposta do encéfalo. Então, quando a gente pensa, a gente está gerando impulso nervoso. Quando a gente faz qualquer coisa, está gerando impulso nervoso, certo? Então, o impulso nervoso ele vai acontecer por conta do quê? Por conta da passagem de íons, que são substâncias que têm carga, que vão passar lá pela membrana plasmática do neurônio, que é a célula do sistema nervoso, e essa diferença de carga gera o quê? Uma pequena descarga elétrica, e essa descarga elétrica que nós vamos chamar de impulso nervoso, certo? Bom, o impulso nervoso, pessoal, ele vai obedecer à chamada lei do tudo ou nada. O que é a lei do tudo ou nada? O nosso sistema nervoso, ele consome muita energia, mas muita energia. Para vocês terem noção, 30% da energia que vocês produzem para o corpo de vocês se manter vivo, só vai para sua cabeça. Então, o que vai acontecer? A lei do tudo ou nada é o seguinte, é uma forma do sistema nervoso poupar energia. Então, por exemplo, para que ele possa gerar um impulso nervoso, o estímulo tem que chegar num certo limiar, num certo nível, certo? Quando chega nesse nível, aí gera o impulso nervoso. Agora, se você tem um estímulo que não chega nesse limiar, nesse nível, aí não gera impulso nenhum. Por isso que é lei de tudo ou nada. Porque imagina só, por qualquer coisinha, você gerar impulso nervoso. Você gastaria muita energia, certo? Então, esse mecanismo que o sistema nervoso possui é uma forma de poder o quê? Ele gastar energia da maneira correta, certo? O impulso nervoso ele vai se propagar por saltos, então ele vai andar pulando pelo neurônio, certo? Vamos ver a estrutura do neurônio e entender por quê. Bom, e o ponto de contato entre dois neurônios é chamado de sinapse. Então a sinapse, pessoal, é o seguinte, você tem dois neurônios aqui, ó, eles não estão em contato físico, eles estão muito próximos e tem um espacinho aqui, ó, que nós vamos chamar de sinapse, certo? Então, nesse espaço vai ser liberada uma substância chamada de neurotransmissor, que o impulso ele vai se propagando para o neurônio, vai liberar esse neurotransmissor, que vai se ligar a receptores do outro neurônio. E aí o impulso vai o quê? Dar continuidade. Beleza? Então, ó, vai ter isso daqui, ó. Isso aqui é o neurônio, certo? Você nota que ele tem cargas positivas do lado de fora e cargas negativas do lado de dentro. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de despolarização, onde você vai o quê? Trocar as cargas. E no que você troca a carga, aqui, ó, você vai gerar energia, certo? No caso, os íons que nós vão ser utilizados vai ser o quê? Vai ser o sódio, cadê o meu cursor? Sódio, e vai ser o potássio, certo? E aí, quando você inverte, você despolariza e você gera um impulso nervoso. Só que ao mesmo tempo que você despolariza, você vai o quê? Vai polarizar novamente. Só que quando você despolariza, esse impulso vai o quê? Vai seguir para o próximo segmento. E aí, essa despolarização segue para cá, e aí repolariza e despolariza o outro lado. E por aí vai. Então, o neurônio ele vai carregando o impulso nervoso por meio de saltos. Aqui, ó, pessoal. Olha o gifzinho. Então, ó, você pode notar, ó, deixa eu me afastar para cá, para que vocês possam ver. Não, tá indo. Então, ó, você tem aqui, ó, sódio e potássio. Então, ó, membrana nuclear. E aqui, ó, lado extracelular, fora da célula e dentro da célula. Então, você nota que você tem a potência em milivolts. Conforme você vai fazendo essa troca, olha só como é que vai gerando energia. E aí, quando você despolariza, a energia cai novamente. Então, ó,
quando você tem a inversão, a deceleração, a carga elétrica vai subindo. Beleza? E aqui, ó, nós temos aqui, ó, o neurônio, e esse aqui, esse braço comprido do neurônio, nós chamamos de axônio, certo? O axônio é esse braço comprido por onde vai se propagar o impulso nervoso. E aí ele tem o quê? Ele tem um isolante elétrico, que é uma gordura, certo? Que é um lipídio, que vai ser produzido pelas células de Schwann, que são células que vão fazer um capeamento. Esse capeamento é muito parecido com, por exemplo, aquela capinha que tem no fio elétrico. Você pode pegar no fio elétrico que você não toma choque. Por quê? Porque ele tem um material que isola a eletricidade da sua mão, certo? Um cabo que você tem em casa e tudo mais. E aí, só que essa bainha de mielina, como é chamada, você tem alguns espaços que nós chamamos de nódulos de Ranvier. E é por esses espaços que vai correr o impulso nervoso. Então, ó, quando você tem uma despolarização, ó, a descarga elétrica ela vai o quê? Ela vai saltar para o próximo nódulo. E por aí vai. Por isso que falam que o impulso nervoso ele é saltatório. Ok? E aqui, ó, nós temos a ligação entre os neurônios. Então, você tem 2 neurônios aqui, certo? Esses prolongamentos aqui, pessoal, nós chamamos de dendritos, que são estruturas de recepção, certo? Então, as informações que passam de um neurônio para o outro, o neurônio que recebe pelo dendrito, certo? E aí, quando ele passa a informação, ele passa pelo axônio. Então, isso aqui chamamos de corpo celular, e esses prolongamentos do corpo celular são os dendritos, ok? E aí, quando você encosta um axônio, a pontinha do axônio no outro neurônio aqui, ou no outro corpo celular, você não encosta propriamente dito. Você tem um espacinho. Esse espaço nós chamamos de sinapse. E aí, ó, você vai ter liberação de neurotransmissores que vão se ligar aos receptores do outro neurônio. E aí vai dar continuidade a esse impulso nervoso. Tá bom? E aqui nós temos o reflexo. O que é o reflexo? Você já deve ter feito, o cara agiu por reflexo, o cara pegou a garrafa no reflexo, coisa e tal, ou alguma coisa caindo, você pega sem você perceber. O que é? O reflexo ele vai ser uma reação corporal automática à estimulação, ou seja, é uma ação que você faz sem pensar. Você age assim no momento, certo? Então é o seguinte, o reflexo ele vai funcionar da seguinte maneira, ele vai ter o quê? Ele vai ter um neurônio sensorial, certo? Que vai captar um estímulo, e esse estímulo ele não vai lá para o encéfalo, ele vai para onde? Ele vai para a medula, e da medula vai o quê? Vai gerar uma resposta por um quê? Por um neurônio motor, e vai gerar a resposta. Por exemplo, esse teste aqui do martelinho no joelho, que alguns médicos fazem, para poder testar como está o quê? A parte nervosa da pessoa. Então, ele dá uma pancada bem abaixo da patela, e no que ele bate, essa batidinha gera um estímulo que, em vez de ir lá para o encéfalo, vai para a medula, e a medula já aciona o quê? Um neurônio motor que vai fazer a perna se mexer. Ela vai dar um chutinho para frente. A mesma coisa acontece, por exemplo, vocês com certeza vocês já se queimaram com alguma coisa, com um ferro quente, com uma panela quente, e aí, por exemplo, você está cozinhando ou passando perto da panela e você encosta na panela. A primeira coisa que você faz? Dá aquele grito e puxar o braço rapidamente. Por que você puxa o braço rapidamente? Porque ocorreu um reflexo. Imagina só, você encosta a mão na panela, aí sua pele percebe, tá queimando. Aí vai aquela informação subindo pelo seu braço, chega lá no encéfalo, aí o encéfalo pensa, o cara tá queimando o braço, vamos ter que tirar o braço daí. Manda a resposta lá para a musculatura do braço para poder tirar. Até fazer esse movimento já queimou muito. Então tem que ser um movimento rápido. Então é um movimento de reflexo. Então nessa situação de reflexo, o encéfalo ele nem recebe a informação, já fica ali por um circuito só. Nervo sensorial, medula e nervo eferente. Nervo motor. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, é isso a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom? Após assistir essa aula,
procurem complementar a informação de vocês no livro e fazer os exercícios. Tá legal? Fiquem bem e um bom dia para vocês. Até mais, pessoal!